Olá pessoal, boa tarde a todos, que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos da mocidade, hoje para darmos continuidade ao estudo sobre a morte, né? Vamos então iniciar o nosso estudo com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possa nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, rogando que ele se transcorra no túmulo de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos falar sobre a morte, né? O preparo para a morte, quem tem medo da morte, né? Será que é motivo para termos medo da morte? A morte é um fenômeno que faz parte do processo de vida, né? Nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. E para alguns a morte ela significa a cessação da existência, o fato de não existirmos mais, de deixarmos de existir, um desaparecimento. Então simplesmente desaparecemos, deixamos efetivamente de existir. No caso da doutrina espírita, a doutrina espírita nos esclarece através dos estudos de Allan Kardec de que a morte ela é um fenômeno da existência, né? Então, quando nós somos criados imortais, nós fomos criados para existir na transcendência, né? Então, significa que a gente vai passar períodos encarnados, então vai fazer parte da existência, termos um período encarnado, um período desencarnado, um período encarnado, desencarnado, e esse processo é o processo então paligenético, né? É o processo de reencarnação e desencarnação, é o processo em que a gente vive experiências diferenciadas para que a gente busque novos aprendizados e esses aprendizados permitam o desenvolvimento de sentimentos e permitam o desenvolvimento de conhecimentos, né? Permita o desenvolvimento de saberes, mas também permita o desenvolvimento de virtudes, de sentimentos espirituais. A doutrina espírita nos ensina basicamente que no início do nosso processo de evolução, quando somos criados, nós somos vítimas ainda dos processos de sensação. Nós nos deixamos levar somente pelos aspectos de sensação. Isso não é necessariamente ruim, né? É um processo. E a sensação, e nesse processo de sentirmos, a gente vai precisando então burilar, evoluir esse sentir. Então, num primeiro momento, a gente sente pelo corpo, e a gente sente sensações boas e a gente sente sensações ruins. A gente sente sensações que nos trazem prazer e a gente sente sensações que nos trazem mal-estar, desprazer, dor, né? E a gente então vai identificando aquelas que nos trazem prazer, aquelas que são boas e aquelas que nos faz mal, né? Que não nos fazem bem. E a gente então vai tentando organizar a nossa vida, o nosso procedimento, o nosso comportamento, para que sempre a gente vá observando, né? O que é que eu faço sempre para quando tem a sensação de prazer? E o que eu faço sempre que gera a sensação de dor? E aí a gente então, para ser feliz, a gente então procura fazer sempre aquelas coisas que nos trazem, para que sempre gere prazer, e evita fazer aquelas coisas que trazem efetivamente dor. O que a gente vai aprendendo com isso é que no final das contas não é o que a gente faz que nos traz prazer ou que nos traz dor. O que Kardec nos ensina
é que no final das contas ah, ah, é o que a gente sente de fato, é o que nos traz prazer e o que nos traz dor, né? Não no sentido do que as coisas acontecem que nos traz prazer. Então a gente faz alguma coisa para acontecer algo que nos traz prazer, que nos traz dor, que nos traz satisfação. Não, as coisas podem acontecer de qualquer maneira. O importante é que se nós conseguirmos transformar aquelas sensações em sentimentos, qualquer coisa que acontecer, independente do que aconteça, a gente vai ficar feliz, vai ficar contente, vai ficar satisfeito. Kardec vai mostrar para nós, né, seguindo os ensinamentos do Cristo, que quando a gente faz o bem, quando a gente desenvolve virtudes, ou seja, a gente transforma as sensações em sentimentos, né, a gente, quando a gente descobre que estar com uma pessoa é gostoso, isso é uma sensação, estar longe da pessoa é um desprazer, né? E também é uma sensação, então a gente quer ficar colado naquela pessoa, e aí o estado de felicidade ou de infelicidade na nossa cabeça inferior é a pessoa, e a gente coloca a felicidade na pessoa, na coisa externa a nós. Quando a gente aprender a transformar essa sensação em sentimento, estando ou não com a pessoa, ou estando com qualquer outra pessoa, se a gente desenvolver o sentimento de amor, a gente vai estar bem, a gente vai estar sentindo aquele sentimento bom, né? Se a gente vai estar fazendo bem, se a gente for estar construindo, se a gente for estar trazendo coisas boas para essa pessoa, a gente vai melhorar. Só que isso demora para a gente aprender, demora para a gente entender. Enquanto a gente ainda for vítima dos processos de sensação, a gente ainda vai ficar sempre na dependência das coisas externas, né? E a gente nunca vai conseguir ser feliz de fato, porque fica na dependência dos acontecimentos da própria vida. E na vida acontecem coisas que a gente pode entender como prazerosas, que a gente pode entender como não prazerosas, e é por isso que a vida traz sofrimentos, traz alegrias, mas traz dores, e a gente fica nessa situação de estar passando por uma boa fase e de repente estar passando por uma má fase. E Jesus nos fala, e Kardec reforça, dizendo que nós vamos continuar vivendo essa variação, esse estado de estar mal, estar bem, até quando a gente não conseguir transformar a sensação em sentimento. Quando a gente conseguir transformar de fato os nossos sentimentos, quando a gente conseguir efetivamente desenvolver as virtudes, então a gente vai conseguir, em qualquer circunstância externa a nós, ficarmos bem. Por exemplo, né? A gente falou do amor, mas a paz, por exemplo, né? Há quem diga que para ficar em paz eu preciso calar o outro, eu preciso fingir que os problemas externos não existem, eu preciso me iludir que as dificuldades não existem para eu estar em paz. Eu preciso fechar os olhos, eu preciso tampar os ouvidos, eu preciso tampar a boca para que efetivamente eu esteja em paz, né? E Jesus vai dizer que se a paz for um sentimento interior, né, se nós conseguirmos transformar a sensação do silêncio, a sensação que a tranquilidade, que a serenidade nos traz, como um processo de sentimento da paz, então não importa o que o outro faça, não importa o que aconteça, não importa o barulho que ecoe, não importa as coisas externas que possam se estabelecer, que eu vou estar tranquilo, que eu vou estar em paz, porque eu tenho a virtude interior, porque eu tenho essa conquista. Então, trata-se do desenvolvimento de transformação de sensações em sentimentos. Da mesma forma, né, que a gente precisa, e um processo que ajuda bastante nisso, é o processo de desenvolvimento dos mecanismos de intuição em processos de pensamento que geram conhecimento. Então, quando acontece, a intuição é sempre algo externo que entra internamente, né? Então, acontece alguma coisa, aquilo pode ou não provocar um pensamento, e quando eu penso sobre aquilo, vem uma ideia, vem uma sacada, vem um insight
que se transforma numa solução de um problema, que se transforma num bom encaminhamento, né? E eles ocorrem externamente. Eu estou olhando, eu estou vendo, é um filme, é uma mensagem, é uma palestra, é a leitura de um livro, é a fala de alguém, né? Eu interiorizo isso e esse processamento interior que se faz pelo pensamento pode produzir o desenvolvimento da intuição em saber, em conhecimento, e isso vai nos ajudar a tomar as nossas decisões e as nossas decisões acertadas, para não trazer consequências ruins para a nossa existência. Então, quando essas duas coisas acontecerem, quando nós formos capazes de desenvolver a asa do conhecimento, transformando a intuição em pensamento para voltar para se estabelecer em conhecimento, e quando a gente desenvolver a asa do sentimento, que está relacionado com a ideia de transformar a sensação em sentimentos, a gente vai conseguir a felicidade plena e não vai ter esses momentos, esses picos, essas variações, né, de humor, de mal-estares ou de algumas alegrias, de algumas euforias que a gente possa viver, tá certo? Enquanto isso, e para que a gente faça isso, isso não se dá de uma hora para outra, a natureza não dá saltos. Uma planta, ela não adianta você plantar agora e esperar daqui a alguns minutos que ela vai dar frutos e que ela vai dar a flor e que ela vai dar perfume e tudo mais. A gente vai precisar de um tempo para que os processos possam acontecer. A mesma coisa acontece conosco nesse processo de evolução, em transformação de sensação em sentimento, transformação de intuição em saberes, em conhecimento de fato, tá certo? É um processo. E esse processo chama-se existência, e a existência é composta então por períodos de encarnações e desencarnações. O processo de encarnação é a própria vivência, é o próprio ato, é o próprio fazer, é o próprio pôr a mão na massa, é o próprio experimentar, no sentido de construir, de trabalhar, de construir esses sentimentos e esses saberes. O processo de encarnação é um processo pelo qual o espírito passa no sentido de planejar, repensar, né? É o momento dele parar, olhar para a encarnação que viveu, para as experiências que viveu, refletir sobre isso para preparar uma nova encarnação e esse processo ser reelaborado. Então é esse o processo de evolução que nós conhecemos. Nós conhecemos muito bem aquela figurinha que normalmente se faz nas palestras espíritas, e eu vou repeti-la aqui, né? Que é aquela figurinha simples, né? Nós nascemos simples e ignorantes, ainda muito vítimas dos processos de sensação, né? E a gente vai rumo ao estado de perfeição, que é o estado de felicidade, que é um estado, né, amplo, e nesse caminho aqui vem as dores, vem os sofrimentos, vem as dificuldades, vem os momentos de alegria e essa turbulência e essas variações na busca desse processo. Mas chega um determinado momento que essas variações começam a ficar cada vez menores, porque a gente vai transformando sensação em sentimento, a gente vai transformando intuição em conhecimento e a gente vai aprendendo a viver da melhor maneira possível, sendo menos influenciado pelas coisas externas. Então a gente precisa desse movimento de experimentar, desse movimento de viver, de pôr em prática aquilo que a gente planejou, de pôr em prática aquilo que a gente aprendeu, de pôr em prática aquilo que a gente idealiza e fazer. E esse é o momento da encarnação. E depois a gente tem um momento da desencarnação, que é a nossa vivência no mundo espiritual, para poder refletir sobre aquilo que efetivamente fez. Muito bem. Então, a morte, ela é um fenômeno, assim como a vida, o nascimento, ela é um fenômeno, né? Não é bom nem mal, assim como o entardecer não é bom nem mal, assim como o amanhecer não é bom nem mal, assim como o chover não é bom nem mal, assim como o eclipse não é bom nem mal, são fenômenos, né? Claro, se você tiver medo, e aí é o campo de sensação e sentimento, se você tiver medo do escuro, se você tiver medo da falta de luz, quando vai entardecendo, né, quando o sol vai se pôr, você fica em pânico, e aí para você esse fenômeno não é legal. Da mesma forma que se você é uma pessoa que vai
que deveria, vai ter prova no dia seguinte, e que passou a noite e que deixou de estudar, e que então marcou a madrugada para poder estudar, para terminar uma lista de exercícios que tem que ser entregue no dia seguinte. À medida que amanhã vai surgindo, à medida que os raios do sol vão surgindo, vai entrando em pânico, porque você tem que terminar a coisa e o tempo está passando, amanhã está chegando, e está chegando o momento de você entregar e você não consegue entregar e você vai entrando em pânico. Então perceba que o problema não é o fenômeno em si, o problema é você, são as suas inquietações, são as suas questões efetivamente interiores. Então a morte, né, ela é um fenômeno, é uma etapa desse processo da existência. A gente morre várias vezes, assim como a gente nasce várias vezes, então são fenômenos. Então a vida, o encarne e o desencarne, a vida e a morte, são processos da existência do espírito nesse processo de evolução, né? O que é tecnicamente o desencarne, né? Então o reencarne é fácil, né? A gente tem aqui tem o nosso espírito, o espírito não tem forma, o espírito não tem, não dá para a gente fazer uma representação do espírito porque ele não tem forma, ele é espiritual, né? Quem tem forma, quem tem peso, quem ocupa lugar no espaço, impressiona os sentidos, é a matéria. O espírito não. Então a gente vai representar pela palavra espírito mesmo, é aquele que ama, é aquele que sente, é aquele que se lembra, é aquele que aprende, é aquele que evolui, é a nossa essência, né? É a nossa personalidade, é ali, é o espírito. E aí, esse espírito é envolto, né? Esse espírito é envolto por uma camada, né? Que a gente fluídica, ele se envolve com a matéria mais sutil, né? Que é o fluido cósmico universal, e ele forma um corpo sutil, e esse corpo sutil é chamado de perispírito, né? As quintas-feiras, as segundas, né, perdão, está sendo feito um estudo, né, do livro O Perispírito, né, quem quiser saber mais detalhes sobre o perispírito, assistam as palestras de segunda, de quinta-feira, né, que vai tratar sobre especificamente um livro do Almino Zimmermann que trata especificamente do perispírito. Então você tem aí o perispírito, que é esse envoltório fluídico, né, que o espírito, que o espírito forma à medida que se aproxima da matéria. Então é como se fosse uma massa de modelar, né? Nós temos um pensamento, então nós somos capazes de pegar com o nosso pensamento, nós agimos sobre a matéria e a gente modela, assim como um engenheiro, né? Ele pensa em fazer uma casa, ele vai lá e faz um desenho, faz um projeto, e esse projeto é fruto do seu pensamento e tal, e depois ele materializa usando matéria, né? Tijolo, cimento, cal, ferro, enfim, ele vai lá e modela aquilo que estava no seu pensamento, e aquilo que estava no seu pensamento foi para o desenho, e do desenho, né, se transforma de fato, se materializa de fato na realidade. A mesma coisa acontece aqui com o espírito. O espírito pensa, raciocina, ele se vê, como é que ele se vê, e ele vai lá e projeta na matéria quintessenciada, na matéria sutil, uma forma física, né, o seu perispírito. Quando o pai e a mãe lhe oferecem o espermatozoide e o óvulo, você começa a ter uma produção. O espermatozoide do pai é um vetor de energia física, grosseira, material, é um fluido grosseiro, né? Enquanto que esse é um fluido quintessenciado, é uma matéria sutil, o espermatozoide ele é vetor, ele é transporte, né, de energia grosseira, de energia viva, de energia bem mais materializada, né, condensada. E o óvulo da mãe também é uma fonte de energia, é um vetor de energia da matéria grosseira. E quando existe a combinação desses dois vetores de energia, existem transformações, e aí existe a criação e a reprodução de células, que é o processo de mitose, e aí uma série de células são ali produzidas. E essas células vão tomando forma, na forma de um corpo, né, que vai propiciar uma nova vida. Kardec nos ensina que esse corpo ele vai se formando, ele vai se estabelecendo em função
do perispírito. É como um campo magnético. Não sei se todos se lembram daquela experiência, né, que a gente pegava um papel, né, nós pegávamos um papel e embaixo do papel a gente colocava um imã, né? Então a gente vinha, né, tá aqui o papel, a gente punha um imã e colocava limalha de ferro. E de repente a limalha de ferro, quando caía, né, você dava uma sacudidinha no papel, a limalha de ferro tomava o formato do campo magnético do imã lá embaixo, né? O campo magnético do imã dava formato nessa limalha de ferro. Então, fazendo uma comparação grosseira, imagina que a limalha de ferro são essas moléculas, são essas células que estão sendo produzidas pelo processo de mitose, de reprodução, né, do encontro do espermatozoide com o óvulo, né, fruto dessa energia física de dois encarnados, né, que começam a tomar forma pelo campo magnético produzido pelo perispírito. E aí o nosso corpo passa a tomar uma forma do nosso perispírito. O que acaba acontecendo é que à medida que essas células vão se desenvolvendo, elas vão criando camadas fluídicas, né? Então aqui é bem quintessenciado, bem sutil, aí aparece uma camada menos sutil, um pouquinho menos sutil, ou seja, cada vez mais grosseira, até formar o corpo físico. Então você tem perispírito e corpo físico como uma coisa só, né? Só que em estados quintessência diferente. Né? Para a gente poder entender um pouquinho esse processo, é como se você tivesse uma forma de gelo em que você começa a aquecer essa água, esse gelo, esse cubo de gelo. Então chega um determinado momento que a água, você tem pedra de gelo e você começa a derreter essa água e algumas partículas de água começam a evaporar. Naquele momento você tem 3 estados físicos da própria matéria, que é a água, uma matéria só, que é a água. Então você tem água no estado sólido, que é a pedra de gelo, água no estado líquido, né, que é a água que a gente conhece, e a água no estado de vapor, né, gasoso. Então, são estados de quintessência, graus de materialização, graus de condensação diferente de um mesmo fluido. A mesma coisa aqui, o perispírito e o corpo físico, o mesmo fluido, a diferença é que você tem níveis, né, fases de quintessência, de materialidade, de condensação diferente. Então a gente formou aqui e a gente encarnou. Perceba que a quantidade de vitalidade que a gente vai ter, ela está relacionada com essa última camada que envolve o corpo e saiu do perispírito, ainda não chegou no corpo físico, tem uma última camada aqui que define nossa vitalidade. É o fluido vital, que Kardec nos fala, é o fluido vital. Então, à medida que a gente ganha essa carga vital em função da energia vital que veio por meio do espermatozoide e do óvulo que os nossos pais nos deram, e a gente combina o nosso perispírito a partir desse processo. Perceba que quando a gente vai vivendo, a gente vai passando pelas nossas experiências, a gente vai fazendo o quê? A gente vai gastando essa vitalidade, gastando esse fluido. E perceba o seguinte, é esse fluido aqui, que a gente chama de vitalidade, que é o fluido vital, que une essa parcela do perispírito ao corpo físico. Quando essa cola aqui, quando essa vitalidade, quando esse fluido vital for embora, quando ele se esgotar, quando ele evaporar, quando ele for totalmente gasto pelo exercício da vida, haverá uma separação, haverá uma libertação desse perispírito no espírito, o corpo físico vai ficar separado, né? Vai haver essa separação, porque o que une é isso aqui, né? Imagine um álbum de fotografias, né? Imagine um álbum de fotografias em que você vai colocando as fotografias nos quadradinhos, vai abrindo as páginas do álbum e vai colando as fotografias, né? O que une a foto à página do álbum? Uma cola, né? Então você vai lá e cola aquilo. Então, à medida que aquela cola ela ainda é recente, ela é nova, você acabou de colar, então os laços que unem a foto e a página do seu álbum são fortes, né? São intensos. E aí, se você tentar tirar aquilo, você vai rasgar, porque ela não vai permitir essa soltura de maneira simples, de maneira fácil.
Mas à medida que o tempo vai passando, essa cola vai evaporando, essa cola vai se gastando. E aí chega um ponto em que a foto se escapa desse álbum. É a mesma coisa aqui, né? Vai chegando um ponto em que a gente vai havendo um desgaste desse fluido vital, dessa energia, e aí quando houver esse desgaste, perispírito e corpo físico se desfazem, e esse é, tecnicamente, o fenômeno da morte, né? Então existe uma quantidade certa, né? Então todo mundo sabe o dia que vai morrer, está determinado isso. Não, porque esse fluido vital, ele varia, né? Depende muito como você vai viver. Dependendo da maneira com que você viver, você gasta uma quantidade de fluido vital numa velocidade, numa rapidez muito maior que se você vivesse de um determinado modo. Então vai influenciar aí o seu livre arbítrio, a maneira como você vai viver. Uma maneira também de repor isso é como você lida com a sua saúde, né? Não é? Você vai gastar porque você vai trabalhar muito, porque você vai se dedicar muito, porque você vai viver muita experiência, mas por outro lado você também ganha quando você faz exercícios, quando você alimenta corretamente, quando você ama as pessoas, quando você recebe delas carinho, quando você recebe delas afeto, quando você dá afeto. Então essa troca de energia, ela também nos auxilia, contribui também nessa energia vital também, ela também influencia. Então efetivamente essas energias, então a morte, ela existe uma, né, então dentro da quantidade de fluido vital que seu pai e sua mãe te dão no momento do seu nascimento, você faz ali uma média, vai viver ali em torno dos 60, vai viver em torno dos 70, vai viver em torno dos 80, mas isso é em torno de, porque você pode viver mais, você pode viver menos em função das suas escolhas, da maneira com que você decide viver em função do seu livre-arbítrio. Muito bem. Então a morte é um fenômeno natural, ela vai acontecer quando acontecer esse desgaste desse fluido, né? E perceba que a existência continua, então o viver é igual ao morrer, né? Quando você desencarnar, a única diferença é que você já não vai ter mais a parte grosseira do teu corpo, mas você vai continuar tendo existência do outro lado da sua própria vida, inclusive com o corpo, não um corpo grosseiro como o nosso, mas um corpo que é o corpo espiritual. Um corpo grosseiro que se alimenta dos sentimentos, um corpo grosseiro que se alimenta, das alegrias, das satisfações, do ódio, do rancor, que se alimenta dessas energias que o espírito tem, né? Das trocas que faz. Né? Diferente do corpo físico que depende lá dos vegetais, da carne, do sol, enfim, que depende dos alimentos físicos que a gente precisa ter para a nossa condição física, tá certo? Então perceba que se nós vivermos uma vida muito voltada para a questão das sensações, ou seja, nós nos concentramos nas sensações e não nos sentimentos, o desencarne é um pouco complicado. A vida no mundo espiritual é complicada, porque a gente não presta atenção nos sentimentos. Vou dar um exemplo. Você vai a uma festa. Então, na festa, você fica contente. Por quê? Porque você confunde sensação com sentimento, né? Por conta do nível. Você não, nós, né? Eu em especial. Então, em especial porque estou falando do que eu conheço, que sou eu. Então você vai a uma festa, e aí você pode achar que o que te deixou contente na festa foram as luzes, foi a bebida, foi a comida, foi o conforto, foi os enfeites, foram as badalações, foram as trocas de carinho físico, né? O abraço, o beijo, a curtição, né? A música, a bateria, a curtição do momento. E na verdade, não, né? Na verdade, o que de fato trazia a alegria para você era o convívio com as pessoas, era o bem-estar, era saber que as pessoas te queriam bem, e era saber que você queria bem as pessoas que ali estavam.
E isso pode continuar independentemente da festa, porque se você tem essa convicção de que você ama aquelas pessoas e você tem convicção que as pessoas amam você, independentemente de se você está perto ou não, se você está ali ou não, se existe luz, se não existe luz, se existe barulho, se não existe barulho, se existe música, se não existe música, se não existe... esse sentimento vai continuar existindo e a felicidade vai perdurar, enquanto que a festa, em forma das sensações, dessa imaginação, dessa ilusão, ela vai cessar logo depois que a festa efetivamente desaparecer, tá certo? Então você pode confundir essas duas coisas. O problema é que se você viver uma vida só prestando atenção nas sensações, prestando atenção no que você bebeu, naquilo que você comeu, naquilo que você teve, se abasteceu de sensação, o que vai acontecer é que você vai ser alguém que, quando chegar no mundo dos espíritos, você está acostumado a fazer isso, você vai buscar isso no mundo dos espíritos. E você não vai encontrar isso com facilidade, porque não tem essa coisa com facilidade lá. E você vai ter que ficar se ligando a determinados espíritos encarnados para ficar sugando essas energias físicas deles, vampirizando, obsidiando. Mas isso a obsessão é um assunto de um outro tema. Mas você percebe que você vai sentir falta disso, você vai sentir carências disso, porque não é sempre que você tem essa disponibilidade de ficar pegando o elemento material para suprir as sensações que você sente falta quando estava encarnado e agora desencarnado. Então é uma vida em que você sofre, fora as lembranças da vida que você queria ter e que não tem mais, porque desencarnou, e fora também dos apegos que você tem do ponto de vista dos sentimentos, né? Então você sente saudade, você quer voltar, aquela coisa toda dos seus apegos e efetivamente, então, existe, né, você se lembra das coisas erradas que fez, porque quando a gente faz coisas erradas aqui na Terra, a gente depois se encontra com um amigo, vai bater papo, a gente vai pro shopping, compra coisas, a gente vai para um show, a gente assiste um filme e a gente se entrete com as questões materiais e desvia o pensamento e esquece as bobagens que fez. Quando a gente vai para o mundo espiritual, não tem esses entretenimentos materiais, não tem ilusão mais da matéria para entorpecer a nossa consciência. Aí somos nós e nós mesmos, porque é o momento do processo reflexivo, porque é o processo da avaliação, e aí a gente se sente culpado e todas essas coisas. Então, a dependência das sensações que não podemos mais suprir, porque não temos mais um corpo. E essa crise de consciência dos erros que cometemos em vidas passadas acabam se constituindo naquilo que algumas pessoas chamam de inferno, que não existe no sentido estrito da palavra, porque Deus não cria um lugar de sofrimento e dor e danação para castigar as pessoas. Não, é um processo de evolução. É a própria pessoa que a consciência é culpada, é a própria pessoa que alimentou uma vida de sensações que, quando chega no mundo espiritual, fica sentindo falta dessas sensações. Mas se durante essa vida que a gente está vivendo agora, a gente foi buscar muito menos sensações e buscou sentimentos, se a gente, quando foi conversar, quando foi à casa da avó, a gente não foi atrás do doce, a gente não foi atrás do conforto que ela nos oferece, mas a gente foi ao encontro do carinho, do afeto, e a gente aprendeu a separar uma coisa da outra. Quando a gente começa então a valorizar esse sentimento, quando não é mais a beleza física que importa, mas a essência, quando a gente percebe, porque a beleza física ela é uma ilusão, ela se desfaz com o tempo, né? Quando a gente começa a perceber que o que de fato é fundamental na própria vida são as essências das coisas e não o externo, porque o externo se desfaz, é efetivamente uma ilusão. Quando a gente vai se desvinculando efetivamente dessas coisas, a gente vai transformando sensação em sentimento. E quando a gente desencarna, a gente está preocupado com sentimentos e a gente vai se relacionar lá com muito mais facilidade, porque lá existem os sentimentos. Lá não tem as sensações que a matéria pode causar, mas lá tem os sentimentos. Então você se adapta melhor. Então daí se dizer que existe um céu e existe um inferno, exatamente por causa desse sentimento interior, mas que não é causado pelo aspecto externo de punição ou de premiação, mas fruto do seu desenvolvimento, da sua maneira de encarar o processo que aconteceu ali. Por isso da importância de viver bem, né? E viver bem significa não viver abastado das questões materiais, mas saber se utilizar dessas questões materiais para separar o que é sensação e auxiliar em transformar essa sensação em sentimentos, em valorizar a importância
dos sentimentos, para que quando chega o desencarne, a gente efetivamente seja preparado. Então isso é viver bem. E se preparar para o desencarne, e se desmaterializando, e se desvinculando das sensações materiais e se apegando na essência e no sentimento das coisas. Isso é o ponto fundamental na mensagem kardeciana. O suicídio, né? E o suicídio passa a ser um grande problema porque é pecado e porque você vai ser, é a única atitude que você faz, que Deus não perdoa, e você vai para o inferno e não tem outra solução. Então não é verdade, né? Não é assim que funciona. O problema do suicídio existe na medida que a pessoa que se suicida, ela se suicida não porque quer morrer, ela se suicida porque ela quer ver-se livre da própria dor, né? E quando você desencarna, essa dor não cessa, porque a vida não cessa. A vida cessou, mas a existência não. Então os processos continuam. Então se você vivia problemas, se você vivia insatisfações quando encarnados, essas insatisfações, essas chateações, elas vão continuar após a vida física. Então ela não se resolve e ela se atrapalha um pouco mais. Por quê? Porque quando a gente desencarna, vamos lembrar aqui um comentário que eu fiz. Lembra aqui do fluido vital? É esse fluido vital que separa perispírito do corpo físico, ele vai se gastando ao longo do tempo. Quando a gente se suicida, né, o que acontece? Existe um rompimento brusco do perispírito do corpo físico. Então, nós ainda temos um reflexo condicionado. Como nós tínhamos um tempo a mais para viver, o nosso corpo, o nosso perispírito, ele ainda está sob a impressão do campo, né? Daquele campo. Quando você pega um forno, por exemplo, e é um forno elétrico que aquece, quando você desliga da tomada, o forno vai esfriando aos poucos, ele não esfria de uma hora qualquer. Ele estava sobre aquele calor, ele estava sobre a necessidade. Quando você tira, ele vai diminuindo aquele processo. Então perceba o seguinte: quando você tinha uma vida para viver, então o seu perispírito estava sob envolto de um condicionamento, de um campo de energia. Quando essa energia se desfaz, o seu perispírito ainda está sob esse efeito desse campo de impressão. Então a impressão de estar encarnado é ainda muito maior. Então você sente fome, você sente sede, você sente dores, você sente necessidades que já não deveria estar sentindo porque você está desencarnado. Você já não tem mais o corpo, você já não tem mais a sensação, mas você tem um campo de impressão. Por quê? Porque você tem uma impressão que está encarnado muito fortemente, porque o seu desencarne foi extremamente abrupto. Daí o desaconselhamento ao suicídio por esses dois motivos. Primeiro, porque a adaptação sua no mundo dos espíritos vai ser ainda mais difícil. É difícil porque a gente, né, para todo mundo, na perspectiva de que a gente tem que se preparando para a morte e se desvinculando das sensações e se aproximando dos sentimentos. E se desapaixonando do apego à matéria e se apegando às questões espirituais, para que o desencarne seja muito mais simples. Não é isso? Se você faz um desencarne abrupto, essa adaptação, essa desvinculação, ela é muito mais difícil. Então ela tem esse problema. E o segundo problema é que se desencarna, se suicida-se, né, com a perspectiva de anular o problema, de acabar, de resolver e de não ter mais problema. Mas o que efetivamente acontece? O problema não acaba, porque efetivamente a vida continua. Então, basicamente é esse o assunto que eu gostaria de tratar com vocês, né, nessa tarde, e dizer para vocês dessa importância da vida, né, de entender que a vida não é fácil, que a vida não é difícil, ela não é fácil. Ela não é difícil só para você, ela não é difícil somente para as pessoas no seu entorno, ela é difícil para todo mundo, né? Você vê aí grandes atores, grandes atrizes, né? Pessoas famosas, né? Passando por dificuldades, passando por depressões, passando por doenças psicológicas graves, tendo dinheiro, tendo beleza, tendo uma série de coisas que a gente fica imaginando que, mas ela tem tudo isso, por que é que ela sofre? Por que é que ela passa por dificuldades? Né? Então não é a questão da pobreza, não é a questão só
da falta de coisas materiais que trazem a depressão, que trazem chateação. Não, a gente vai ver pessoas dotadas de uma série de coisas boas, de série de virtudes, de valores e tudo mais, valores materiais, né? Passando por isso. Então, a grande dificuldade é que a gente precisa desenvolver na gente virtudes espirituais. A gente precisa desenvolver na gente um esforço no bem, para que a gente vá se desencasquetando das coisas que não são importantes, né, dos valores que não são importantes. Eu queria terminar essa nossa conversa, né, com aquela passagem de Jesus, onde Jesus ele nos fala, né, onde roubam, né, Pedro e Jesus, eles estão caminhando, estão indo pregar e eles estão em viagem, e num determinado momento eles param para dormir, e eles deitam e dormem, e sem perceber, eles estão dormindo, eles são assaltados por alguém, e quando Pedro acorda, Pedro está sem a capa dele, ele usava uma capa para se proteger, e ele usava um cajado, né, para apoiar a caminhada dele, e quando ele acorda, ele percebe que roubaram a capa e roubaram-lhe o cajado, né? E ele fica todo chateado, ele fica todo entristecido, ele fica todo exasperado, e ele fica todo deprimido, porque me roubaram a capa era nova, a capa era um presente, a capa era isso, e ele perde a paz porque lhe roubaram o cajado, e agora, e tudo mais e tal. E aí Jesus oferece a capa para ele, ó, você quer a minha? Eu te dou, você quer o cajado? Eu te dou, o que você quer? Né? É isso que te traz a paz? Mas não era, quer dizer, ele estava chateado por ter sido roubado, né? Ele estava chateado, e aí o que Jesus quis dizer naquele momento é dizer o seguinte, olha, o que traz efetivamente a felicidade não são as coisas materiais, porque eu posso te dar o cajado, eu posso te dar, mas você vai ficar exasperado, porque não é a coisa material que vai te trazer a paz. É algo que falta em você, que é a paz interior, que é perdoar, que é tolerar, que é caminhar um pouco mais. As pessoas querem que você caminhe, caminha. As pessoas querem levar sua capa, leva também o cajado. Se isso for para te trazer falta de paz, te trazer insatisfação, te trazer então que vá, né? Não vale a pena, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso. Há pouco tempo atrás foi noticiado, né, na época, no começo do ano, naquele final do ano passado, naquele período de chuvas, que a gente conhece bem em São Paulo, que começam a ter aquelas enchentes, né? Então, aquele período antes do carnaval, começa a ter aquelas enchentes e tudo mais e tal. Foi noticiado uma pessoa que faleceu, né? Porque afogou-se. E a pessoa, ela estava andando de bicicleta e foi apanhada pela correnteza, e ela se segurava na bicicleta, e as pessoas então fizeram um cinturão vendo ela sendo carregada pelo rio, pela enxurrada, né, pela água da enchente. Então as pessoas deram as mãos e tal, e foi entrando na enchente para tentar pegar o indivíduo. E o indivíduo então conseguiu pegar a mão de alguém, e ele estava sendo puxado, sendo salvo. Mas ele não deixava a bicicleta, e a bicicleta sendo arrastada pelo peso da bicicleta, pela estrutura da bicicleta, e sendo arrastado pela água, estava fazendo uma força muito grande e dificultando que as pessoas puxassem o indivíduo que estava ali em perigo. E as pessoas diziam para ele, larga a bicicleta, larga a bicicleta, larga a bicicleta, e ele dizia assim, não, mas é a única coisa que eu tenho, eu sou pobre, eu já perdi muita coisa, eu comprei faz pouco tempo, eu não posso perder a bicicleta. E ele não largava a bicicleta, até que por conta disso ele acabou, a bicicleta puxando muito, ele acabou perdendo a pegada que ele tinha, e ele foi levado junto com a bicicleta pela enxurrada e veio a desencarnar, e veio a falecer, né? E a pergunta que a gente faz nesse término de estudo, nesse término de reunião, é: o que é que você não deixa, que você não larga, que está arrastando você para o sofrimento, que está arrastando você para a dor, né? E que você não está enxergando, que você precisa abandonar, que você precisa largar para você continuar em frente. É isso? Então, as coisas que não são importantes, as coisas que não são essenciais, as coisas que você pode conquistar depois, as coisas que não te dão valor, as coisas que não te
que não são de fato contribuidoras no desenvolvimento das suas virtudes mais importantes, você deve deixar para lá, né? Porque você pode, apesar de você gostar muito da sua bicicleta, apesar da sua bicicleta ser legal, você pode comprar outra, mas se você perder a vida não, né? Então não vale a pena. Vale a pena você investir mais naquilo que é efetivamente essencial, naquilo que efetivamente é importante. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa nossa conversa, por nosso bate-papo. Gostaria que essa conversa, que esse bate-papo sobre esses ensinamentos kardecianos pudesse calar fundo no coração de todos, principalmente nos seus estados de consciência, né? Para que nós possamos transformar essas falas, essas ideias kardecianas em não seja apenas uma intuição, que elas possam ser processadas na forma de pensamento e se transformem em saberes, para que a gente possa carregar a nossa vida e a gente possa aproveitar a nossa vida para transformar sensação em sentimento e estar preparado para a morte, que vai nos preparar para novas vidas e vai nos transformar em seres mais alegres e felizes e com muita paz. Que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Levemos então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade que nos foi concedida na tarde de hoje, de refletirmos sobre questões importantes acerca da doutrina espírita. E assim, Mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita de Jorge Medeiros, enfim, de todas as casas espíritas do país, pedimos permissão para encerrar mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, muito obrigado.